Olá, meu povo do segundo ano. A gente vai gravar para vocês a 23ª aula de filosofia, tá? A gente vai continuar falando a respeito de Hegel, tá? Não confunda com Engels, que foi um parceiro de teoria do Karl Marx, tá? Vamos separar bem esses dois. Apesar de que agora, nesse módulo 23, a gente vai falar muito a respeito das analogias entre Hegels, né, a dialética hegeliana e Karl Marx, a dialética histórico-material de Karl Marx. Gente, para Hegel, o ser humano ele era sempre ativo na história, como um sujeito capaz de transformar a realidade histórica. Aí, inclusive, aqui na apostila, usa-se o exemplo da Revolução Francesa, né? a qual Hegel aceitou como uma prova cabal da capacidade do ser humano de mudar a situação histórica. Porém, aquela fase do terror que seguiu a Revolução Francesa, seguiu a queda da Bastilha, daquela prisão que era usada como arsenal do rei da França, e foi administrada por Maximilien Robespierre, mostrou para o Hegel, assim, causando decepção para ele, que a história ela não seguiria totalmente a vontade do indivíduo. Aliás, ela não seguiria nada a vontade do indivíduo. Ela seria ela aconteceria de acordo com as necessidades e os resultados dos conflitos na época em que ela aconteceu. Ou seja, o ser humano ele não faz a história, ele executa a história, certo? Inclusive é uma frase que está aqui mais para frente na apostila de vocês. Eu acho que é da Marilena Chauí. Então, gente, a gente tem esse exemplo da Revolução Francesa como uma afirmação da teoria de Hegel em relação ao indivíduo ser ativo na história, porém, aquele desfecho triste que foi o período do terror em Paris, aquilo lá para ele foi assim, como é que se diz? Uma prova da incapacidade, né? Da incapacidade do ser humano de conter um resultado negativo de forças antagônicas, né? A gente chega em Karl Marx porque para Hegel o trabalho é o que define o ser humano, né? Define o homem através do trabalho, né? Das realizações do indivíduo, pode-se perceber as resistências dos objetos e pode-se perceber a criatividade e a capacidade do sujeito de transpor essa resistência dos objetos através do trabalho, através das transformações. O Karl Marx ele afirmava a mesma coisa, porém, para o Hegel, quando ele define trabalho intelectual, ele define trabalho de planejamento, execução e delineamento social, né? Assim, como a sociedade vai se comportar através da consciência dela. Já o Karl Marx ele afirmava que a dialética hegeliana, assim, realmente existia. Era assim era uma teoria que afirmava que todos os resultados, todas as transformações resultariam
do conflito de forças opostas. Só que o Karl Marx foi além. O Karl Marx ele trouxe a experiência da ética, da dialética hegeliana para o trabalho material, e não só no trabalho intelectual, né? Não só no trabalho de administração da sociedade. O Karl Marx ele trouxe a dialética, perdão, eu estou usando toda hora a ética, confundido com dialética, né? Dialética de discussão de dois pontos opostos, né? A tese, a antítese e a síntese que os interlocutores vão chegar. Quando eu falo interlocutores, podem ser a sociedade e o seu governo, o dono de uma empresa e os trabalhadores, enfim. Resultado de uma discussão com pontos de vista opostos. Muito bem, o Karl Marx traz essa dialética hegeliana, né, de produção de uma síntese através da oposição de tese e antítese para o campo material, para o campo produtivo, para as condições de trabalho. Todo mundo conhece isso que eu vou falar agora. Eu acredito que em história vocês já viram bastante que a dialética histórico-materialista de Karl Marx é baseada no confronto de ideias, né? Na luta de classes. E ele traz essa luta de classes para a comparação entre confronto de ideias. A ideia da posse privada dos meios produtivos e a ideia do trabalho. Portanto, como o dono, né, o possuidor desses meios de produção visa o lucro, o trabalhador visa a obtenção de condições melhores para a sua vida. Condições razoáveis e dignas para que ele se mantenha e provenha o necessário para sua família, certo? Porque ele não possui recursos para produção, então ele vende o trabalho dele. Essa seria a dialética de Karl Marx, em sequência da dialética hegeliana, né? Que afirmava que todas as consequências, os resultados e as mudanças na sociedade elas viriam do confronto de ideias opostas. Essa é a ética hegeliana, o princípio da ideia, né? Tanto que Hegel admirou muito a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa foi um movimento do povo para que a nobreza não tivesse tanto e o povo tão pouco. Percebe? Foi um movimento do povo em busca de melhores condições. E aí a nobreza francesa foi derrubada, toda aquela história. Só que aquele período em que surgiram os tiranos no meio do povo, no caso de Robespierre, Maximilien Robespierre, e que deu origem ao período do terror em Paris, na França, aquele período, para Hegel, foi uma decepção, porque foi um efeito colateral da oposição de ideias que o homem, como um ser ativo na sociedade e na história, segundo ele, não teve condições de evitar. O período do terror foi uma carnificina em Paris, né? Assim, a guilhotina era usada pelos jacobinos assim, à torta e à direita. Quem discordava da opinião do Maximilien Robespierre, mesmo sendo jacobino, ele mandava degolar. Isso aí vocês podem perguntar para o professor Anselmo, que acho que ele vai ter o maior prazer de contar para vocês, porque isso aí é um ponto muito assim, falado, muito comentado na história, para quem estudou história. Então, Karl Marx dá continuidade à ideia de oposição de tese e antítese, produzindo a síntese. Só que ele leva isso para o materialismo. E por que materialismo histórico?
porque seria advindo, ele teria tirado essas ideias de que o confronto de classes, o confronto de intenções dessas classes visando conforto material, obtenção de recursos materiais, teria surgido da história, do desenrolar da história, do desenrolar não sequencial, como se acredita, né? Que a história ela é feita ela é formada de ações e reações, causas e efeitos, causas e efeitos. O Karl Marx ele afirma que alguns pontos na história, alguns pontos ocorridos no período de evolução da humanidade deixaram bem claro que todas as oposições de ideia viriam desse confronto de interesses, né? O bem-estar, melhorar o seu próprio bem-estar, e o lucro visado pelos proprietários dos meios de produção. Aí, gente, a gente cai numa parte da teoria marxista e hegeliana, que inclusive tem a concordância de Kant. Nós vamos inclusive usar o exemplo da apostila para ilustrar isso que eu vou falar para vocês, tá? Segundo o Karl Marx, que deu uma continuidade na teoria da dialética concebida por Hegel, a história, como eu disse, não seria sequencial, mas sim surgida, né? Assim, apresentada para nós, agora no futuro, como uma série de consequências de movimentos sociais. E esses movimentos sociais surgiram de que maneira, gente? Através de conflitos que houveram. A Revolução Francesa, se a gente retornar lá para o século XVIII, foi um movimento social que surgiu através, né, do confronto de interesses. Na verdade, gente, vocês têm que pensar no interesse o seguinte, né? A gente tem que pensar em interesse da seguinte forma. O interesse da nobreza francesa, antes da Revolução, qual era? Era manter o luxo, a ostentação deles, a fartura, né? E o interesse do povo francês antes da Revolução? Comer. Eles não tinham o que comer, porque o Estado francês cobrava impostos excessivos, né? O trabalhador se matava de trabalhar, o trabalhador francês, e pagava mais impostos do que lhe sobrava recursos para adquirir comida para ele e para a família. Isso acabou, essa oposição de interesses acabou resultando na Revolução, na queda da Bastilha, que teve como efeito colateral uma época de terror muito grande, que também não pôde ser evitada pelo homem, mas formou a história para a gente. Então também foi um conflito de interesses dentro dos jacobinos, que já haviam deposto a nobreza francesa, que causou um novo movimento, né? Rumo à escolha de um imperador para a França. E aí surge Napoleão Bonaparte, aí a história se desenrola, mas nós não vamos tratar disso agora, porque não entra na área da filosofia. O que eu quero exemplificar para vocês com esses exemplos é: a história não seria uma sequência reta, linear, de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Seria um aglomerado de vários movimentos sociais resultando num outro sistema, num outro aparelhamento, né? Numa outra dinâmica em consequência do conflito. Seria a solução desse conflito. Eu vou usar agora o exemplo a que eu me referi da apostila para ilustrar melhor isso tudo que eu falei.
Gente, a apostila, aqui na apostila de vocês está citando o feudalismo, né? O sistema de trabalho feudal. Como todo mundo conhece, aquela dinâmica entre o senhor feudal, o dono das terras, e o servo. Que o senhor feudal dava uma moradia e um pedaço de terra para o servo cultivar, isso nós sabemos. Porém, dentro do feudo, dentro daquela propriedade do senhor feudal, tudo era cobrado. Havia impostos que esse servo tinha que pagar ao senhor feudal por tudo. Ou seja, traduzindo, ele trabalhava lá, ele tinha um pedacinho de terra dele e morava, mas principalmente ele trabalhava, né? Principalmente para cultivar e prover de recursos quem? O senhor feudal. Tudo bem, em relação ao feudalismo, a gente vai analisar isso como um sistema fechado, né? uma dinâmica de trabalho, uma forma de trabalho, né? Uma relação de trabalho com a obtenção de lucro para o senhor feudal e o trabalho árduo do servo resultariam num sistema fechado, né? Numa relação de trabalho fechado. A esse sistema feudal começaram a aparecer as oposições, né? O comércio, o desenvolvimento das feiras, o surgimento de classes que adquiririam poder econômico, a tal da burguesia, certo? E desse sistema que foi decaindo, né, que foi assim sendo comprovadamente sendo ineficiente, o povo acabou enjoando, né, acabou cansando dessas condições péssimas às quais ele era submetido e foi criando sistemas sociais antagônicos ao feudalismo. Disso surge um terreno fértil, a síntese, né? O feudalismo seria a tese, os movimentos antagônicos ao feudalismo, né? Contra o feudalismo, seria a antítese, e a revolução industrial seria a síntese, né? Nossa, aí nesse ponto da história a gente pensa, a ética hegeliana foi associada ao progresso, a noção de progresso, a noção de resultado de um processo. Tá, mas depois da Revolução Industrial, nós continuamos tendo relações entre proprietários de meios de produção e trabalhadores que tinham interesses opostos. Certo, gente? Por que eu falei todo esse tempo a respeito de interesses opostos e fiz esse gesto com as mãos? Porque a dialética hegeliana, a dialética, se define por isso. Se define pela discussão, tá? Não vamos generalizar tipo discussão de trânsito, né? Você me fechou, seu fulano de tal, e começa aquela... A discussão é a apresentação de ideias opostas. O povo chegando para o governo e falando assim, olha, as condições nas quais nós vivemos não tá legal. E o governo querendo manter a situação de cobrar impostos e ser bem servido, ter uma qualidade de vida alta. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Esse sistema vai se perpetuando. Isso são previsões de Karl Marx, baseado na ética, na dialética hegeliana, na lógica hegeliana, ser isso, então aquilo, que acaba se perpetuando. O resultado da tese e da antítese, tese feudalismo e antítese movimentos antagônicos, né,
todas aquelas características que foram surgindo e que foram minando a resistência do feudalismo, resultou na Revolução Industrial, que seria a síntese, a primeira onda de Revolução Industrial. Porém, a primeira onda da Revolução Industrial tornou fértil o terreno para que houvesse a segunda onda da Revolução Industrial. E aí iniciou-se um novo processo de surgimento de novas forças antagônicas, né? O patrão e o empregado. O patrão, dono dos meios de produção, e o proletário, trabalhador. Pronto. O patrão queria lucro e o proletário queria melhorar suas condições de vida. Praticamente a mesma coisa, só que em níveis históricos diferentes. Tá? Gente, eu espero ter ajudado vocês. Agradeço pela atenção de vocês até esse momento e desejo bons estudos.